Ricardo se livrou de uma pena muito dura e a do Tonhão foi pelo menos aí reduzida em quase pela metade, né? O Zé Ricardo, volante do Clube do Remo, que havia recebido uma punição de 5 jogos de suspensão, teve essa punição reduzida para apenas um jogo. E esse um jogo vai ser cumprido agora contra o Atlético Paranaense. Então, para esse jogo diante do Atlético Paranaense, Zé Ricardo segue de fora, pelo menos por enquanto, né? Não sei se ainda existe alguma questão jurídica, mas provavelmente não vai dar tempo. Então, Zé Ricardo vai ter que cumprir mais um jogo de suspensão. Provavelmente volta diante do São Paulo. E o presidente Tonhão teve a pena reduzida para 40 dias de suspensão. Então o Tonhão, que ano passado também teve uma punição mais ou menos assim, né, Michel? De um mês, mais ou menos, que ele estava punido na Série B do ano passado. Então, Zé Ricardo, pena reduzida, mas segue de fora do jogo diante do Atlético. Uma grande vitória. O departamento jurídico do Clube do Remo é um negócio que é espetacular, né? Os caras conseguem rápido, né? Qualquer coisa. E rápido, principalmente rápido. A coisa acontece, o Remo já vai atrás. Eu lembro que lá em 2009... ficou muito famoso o advogado do Fluminense, quando o Fluminense se livrou de um rebaixamento e a Portuguesa acabou indo pro saco, né? O advogado do Remo é o doutor Gustavo, né? Gustavo Fonseca. Parabéns pra ele. A gente tem que falar o nome, porque quando faz besteira... Na hora que aparece. O nome é o primeiro que aparece, né? Não, porque é o seguinte, o ataque às vezes pode não funcionar, às vezes a defesa falha, o meio de campo fica ali perdido, mas o jurídico do Remo é nível de Real Madrid, Michel. Não, foi muito bem e vai ajudar bastante. E eu imaginei que ia dar uma diminuída também, né? Eu achei muito pesada pro padrão do Brasil, né? Os padrões brasileiros não costumam ser assim. Então imaginei que tinha brecha aí para diminuir. Do Tonhão tinha um pouco de dúvida, porque ele é reincidente, né? Mas ainda assim conseguiu também. Parabéns ao doutor Gustavo aí, a todo o departamento jurídico do Remo, porque parece que é fácil, mas não é tão simples assim. E o Léo Condé ganha aí um jogador de volta para a partida contra o São Paulo e ganha também mais uma dor de cabeça, né, Mataus? Porque ali ele é meio que obrigado a colocar o Vitor Bueno como titular, mas a partir do próximo jogo ele vai ter à disposição o meio de campo no qual ele começou essa boa sequência do Remo de resultados, né? Só explicando aqui pro Stanley, que ele pergunta se já foi reduzido para um jogo, já não foi cumprido, é que quando o jogador recebe o cartão vermelho, automaticamente ele já tem que cumprir um jogo. Isso aí já é suspensão automática. Ele recebeu o vermelho, que foi o caso do Zé Ricardo, direto, automaticamente um jogo. E aí a Justiça Desportiva depois julga se ele vai ter mais jogos de suspensão ou não. E aí ele já cumpriu a automática e a pena dele reduziu para um jogo de suspensão. Então é um jogo além da automática. Então só explicando certinho pro Stanley que perguntou aqui. Só me incomoda que não é na semana do negócio, cara. Eu não sei o que esses caras tanto fazem, muito, eles não conseguem sentar na segunda, terça-feira. De vez em quando é um time ali mais próximo. Senta na terça-feira e a rodada acaba no domingo. Terça-feira senta, julga tudo, acabou. Quarta-feira quem tiver que ser punido já foi, já tá fora. Cara, não consigo entender. Isso é já normal, várias décadas, né? Décadas já e foi décadas. até mais lento, eu diria. Deixava pro final do campeonato. Depois da Copa só. Deixava para depois, no final do campeonato, aí nas últimas rodadas. Aí liberava o cara, na última rodada vale título, libera. Efeito suspensivo, putz. E em relação a isso, para mim, qual é a maior dificuldade agora pro Léo Condé? Primeiro, ele vai ter que encontrar uma forma do Remo jogar dentro de casa, tendo um desempenho melhor. Se a gente pegar jogos ali que o Remo, em teoria, ele vai ter mais a bola, a gente não viu o Remo ter tranquilidade em jogos assim. Teve a vitória contra o Bahia, que o Remo, naquele momento que o Bahia tenta atacar um pouquinho no começo do segundo tempo, o Remo, em 2 contra-ataques, ele vai e transforma o jogo num 3-1 e aí acaba o jogo basicamente. E no finalzinho tem mais um contra-ataque, ele mata o jogo. Mas, por exemplo, o Remo e Cruzeiro, o Remo sentiu muita dificuldade em construir.
Remo e Vasco, para mim, aqui em Belém, o Remo também sentiu uma dificuldade para construir. Remo e Palmeiras é outra questão, porque o Remo ele não entrou para construir. O Remo entrou para se defender, travar o meio de campo e usar um jogo direto. Funcionou muito bem. Só que funcionou muito bem como? Com o Zé Ricardo, Patrick e Zé Wellison formando a trinca de volante. E com o Zé Ricardo, entre aspas, jogando como um 10, mas a característica dele é muito mais de ajudar na marcação. A função do Zé Ricardo é marca e ajuda na construção. A função do Vitor Bueno é constrói e pode ajudar na marcação. É uma lógica inversa, que muda completamente a forma de tu pensar o jogo. E tu tendo o Vitor Bueno para mim é titular. Qual é o problema para mim do Remo hoje? Encontrar uma dupla de volantes para jogos em casa em que o Remo tem que alargar o campo. Zé Wellison e Patrick, quando o campo é reduzido, funcionam muito bem. Quando o Remo marca compacto, funcionam muito bem. E quando o Remo tem que sair para o ataque? E quando o Remo se lança ao ataque, às vezes, como tem que fazer dentro de casa, contra o Atlético Paranaense, que é um dos piores visitantes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo provavelmente vai ter que sair mais para o ataque, porque o Atlético, em média, tem menos posse de bola do que os adversários. É normal o jogo do Atlético Paranaense ele terminar com 40%, 45% de posse de bola, principalmente nos jogos fora de casa. É um time que usa um jogo direto, é um time que usa contra-ataque, é um time que marca muito bem com uma linha de 5 na defesa. Então, para mim, qual é a dificuldade que o Léo Condé vai ter a partir de agora? Encontrar uma forma de jogar, principalmente dentro de casa, tendo o Vitor Bueno e, principalmente, precisando organizar o time para atacar mais vezes. Porque o Remo já se provou ser um time letal no contra-ataque. O Remo já se provou ser um time letal nas transições, principalmente transições rápidas, transições de contra-ataques e principalmente fora de casa, quando a responsabilidade é maior no adversário. Dentro de casa ele vai ter 2 grandes desafios nesses próximos 2 jogos, que é transformar o Remo também num grande mandante da competição. Bom, vamos começar a falar sobre o jogo deste domingo entre Remo e Atlético Paranaense, né? A gente dava até informação sobre ingressos. Eu vou até checar se há uma nova parcial para o time azulino agora, porque ontem já foi divulgado de que mais de 15 mil torcedores estão confirmados para essa partida. Mas para o tamanho do jogo que representa, né, esse Remo Atlético, ainda mais por objetivo do Remo que quer chegar aos 18 pontos até a pausa para a Copa do Mundo, precisa ser mais. Hoje ainda é sexta-feira, né, pode ser que o torcedor ainda deixe aí para comprar esse ingresso em cima da hora, mas essa é a última parcial mesmo, tá? 15 mil torcedores confirmados até agora, lembrando que isso junta o número de sócios e também ingressos vendidos. E ainda tá rolando promoção? Acho que ainda tá, hein? Até hoje. Os ingressos duplos são até hoje. Se você comprar 2 ingressos de uma vez, cada um deles sai por 60. E a cadeira, cada um sai por 120. Lembrando que se você for comprar ali um ingresso avulso, R$70 a arquibancada e 140 a cadeira. Senhores... Rapidinho, Jô, só pra gente comentar a questão do público, tem 2 formas da gente avaliar essa questão. Primeiro, o Remo, ele nesse jogo, até bugou meu relógio aqui, nesse jogo o Remo ele não abriu o lado B das arquibancadas pro torcedor, né? Pelo menos até o momento, eu não sei se o Remo tá, por exemplo, esperando lotar o lado A para abrir o lado B ou se ele não vai abrir o lado B. Mas pelo que a gente tá vendo, o Remo não abriu o lado B pro torcedor do clube do Remo das arquibancadas. Eu acho que tá esperando ver a venda, se terminar lado A e abre lado B. E aí que eu ia falar, eu acho que isso é um pouco errado, porque tu perde a chance de tu colocar um valor mais barato ainda pro torcedor, por exemplo, que isso o torcedor que tá aí no chat pode confirmar ou negar isso. Mas tem muita gente que tá guardando dinheiro para ver o São Paulo. Remo e São Paulo, vai escolher, eu tenho 100 conto, ou eu vou para Remo e Atlético ou Remo e São Paulo? O cara vai querer ir para Remo e São Paulo, porque tem até mais cara de Série A, podemos dizer assim, um jogo Remo e São Paulo. Então tem muita gente que está aguardando para ver o Remo e São Paulo. E aí um outro ponto que eu questiono, o primeiro é esse, acho que o Remo poderia abrir o lado B, vende ali umas arquibancadas que tu bota um valor mais baixo, tu poderia forçar o torcedor até a comprar mais cedo, faz uma promoção, algo do tipo, que daria a oportunidade para o torcedor já antecipar. Outro ponto, acho que o Remo já poderia vender ingressos para os 2 jogos. Se o Remo faz uma promoção, sei lá, tá R$70 o valor do ingresso para esse jogo contra o Atlético. Se o Remo faz essa promoção de pagar 120 e tu pega o ingresso para os 2 jogos,
Ou tu paga até mesmo 140, porque eu acredito que o jogo contra o São Paulo vai ser uns R$80 a arquibancada, tu coloca um valor que o torcedor já adquiriria esse ingresso e também tu já teria público para os 2 jogos. E a outra opção é que eu não vi, de fato, o Remo massificar, chamar o torcedor para ser sócio. A gente está terminando o primeiro turno da Série A e eu não vejo uma campanha massiva do Remo para o torcedor ser sócio. Eu não vejo o Remo querendo o torcedor ser sócio do jeito que deveria ter, porque, cara, a média de público do Remo é 20 mil. Se o Remo ele tem no mínimo 22 mil e uns trocados. O Remo tem condição de, no mínimo, ter 20 mil sócios. Se o Remo massificasse essa questão de sócio, o Remo poderia ter no mínimo 20 mil sócios, e aí tu colocava toda essa galera, por exemplo, pro lado A e venderia só ingresso pro lado B, sabe? Então tu pode fazer uma questão diferente, só que eu particularmente não vi isso do Remo. E eu concordo, talvez o torcedor ele não esteja entendendo o momento que o Remo precisa ainda mais dele. Mas eu entendo do lado do torcedor também que já pagou muitos ingressos esse ano, que não se sente atraído para ser sócio torcedor, e aí tem muita gente que com certeza, o mês é longo, o jogo contra o São Paulo é antes de cair a grana do próximo mês, e vai ter gente guardando o dinheiro para ver Remo em São Paulo. O que você acha disso, Michel? Concordo. Primeiro de tudo que eu entendo o lado do clube, porque o clube que gasta 8, 9 milhões de folha não pode cobrar um ingresso de R$20. Porém, se eu jogo no Mangueirão e o meu estádio cabe 47 mil pessoas, pelo menos, que cabe mais, mas eu estou jogando por baixo, 47 mil pessoas, e a minha média de público a R$80 está sendo de 20 mil torcedores, eu estou deixando de levar a outra metade da torcida que não consegue ir. Eu acho que é isso que está faltando a gente sentar nos nossos clubes e entender. O torcedor paraense ele é apaixonado, mas a maior parcela do torcedor paraense que é apaixonada pelo futebol, por Remo e por Paysandu, é a parcela que vende o almoço para comprar a janta. Essa é a maior parcela que vai ao estádio. É aquele cara que faz de tudo para chegar no final de semana e conseguir R$30 para poder comprar um ingresso e poder ir. E quando você cobra 70, 80, ele já não consegue mais ir em todos os jogos como ele ia antigamente. Porque Sim. O Remo era recorde de público na B, na C, na D. Na C de 2005 foi o maior do Brasil, né? A média. E agora não está sendo. Por quê? Porque na Série A, quando chega na Série A, a gente não consegue. Porque o poder socioeconômico da nossa população não consegue acompanhar o valor do ingresso. Repito, entendo que é difícil fazer futebol com esse valor de ingresso mais barato. Sim. Entendo. Mas também entendo que você precisa, num mundo que mudou bastante, ter outras fontes de receita. E um detalhe, o sócio-torcedor é uma fonte de receita, tá? Patrocínios e ações são outras fontes de receita. E outra, se você já entendeu que você não vai encher o Mangueirão a 80, só em jogos grandes que você vai encher o Mangueirão a 80, Sim. Porque a outra torcida vai, porque o apelo é maior também, o cara faz um esforço para ir, em jogos espaçados também, né? Age como se tu tivesse uma geral, que era o que ficava cheio. Antigamente tu tinha geral, não é do tempo de vocês? Sim, sim. Mas você tinha geral, tinha geral, eu peguei, não, peguei bastante. Tinha geral, tinha cadeira e tinha arquibancada. Sim. Eram 3 níveis de ingresso. Você gostava de ir para geral? Não, eu ia sempre para arquibancada. Sempre fui para arquibancada. A geral não gostava porque ela era mais baixa, né? Ela era no mesmo nível do campo. Não conseguia ver nada. Eu não conseguia ver porra nenhuma, então não dava não gostava. Mas enfim, então acho que está faltando essa sensibilidade, tanto da diretoria do Remo quanto da diretoria do Paysandu. Não, Matheus, só um segundo. E só para deixar claro aqui essa questão, porque às vezes quem está ouvindo a gente falar desse jeito, o torcedor, ou até diretoria do Remo, porque a gente sabe que muita gente nos acompanha. Pode ser não através do programa aqui inteiro, mas em corte. O ponto é o seguinte, a gente não está dizendo para fazer todos os ingressos de arquibancada a R$20. Isso. Não é esse o papo, tá?
Mas você tem que arrumar uma forma, ainda mais o Remo, que é um time tão engajado em causas sociais, como tem sido, não só em causas sociais, como questões regionalistas também, de valorizar a cultura nortista, a cultura paraense. A gente já viu o Remo fazer vídeo institucional com o Ribeirinho, no Cumbu, em outros lugares, mas na hora do preço da arquibancada, né, o papo é outro. Mas a gente não está dizendo que é para colocar todos os ingressos a R$20, mas você tem que colocar pelo menos uma carga ali, nem que seja de 2, 3 mil ingressos. Não, eu acho que mais, de um preço até de um preço popular assim, para que essas pessoas tenham condição de ir para o estádio. Porque quando você põe um ingresso caro, se o ingresso é R$80 contra R$70 contra o Atlético Paranaense, você já exclui metade da sua torcida. Verdade. Você pode fazer, por exemplo, vou dar uma ideia aqui para o Remo agora, tá? Você pode fazer, por exemplo, um acordo ali com a Equatorial, porque eles têm um programa onde pessoas que são carentes, têm uma renda muito baixa, para que essas pessoas paguem mais barato na energia elétrica. Tem várias formas de você fazer isso. E eles têm esse banco de dados socioeconômico das pessoas que não ganham tanto dinheiro assim, e o Remo poderia entrar numa parceria com relação a isso para incentivar com que as pessoas possam aderir a esse programa e ao mesmo tempo ter uma vantagem que é justamente o Remo saber quem está comprando esse ingresso. Porque não adianta colocar R$20, porque eu não tenho dúvida de que essa carga de ingresso vai ser a primeira a ser esgotada. Mas quem que está comprando esse ingresso? Até porque você pode aliar a questão social, justamente a inclusão dos torcedores. Essa é uma ideia que dá não vai há muito tempo no Mangueirão. Essa é uma ideia que dá para fazer, mas ainda assim, para mim, esbarra no mesmo problema, que é tu jogar para bilheteria, tu jogar para venda de ingresso. O meu principal questionamento hoje é o quê? O sócio do torcedor do Remo na Série A é melhor do que era o sócio torcedor do Remo na Série D? Não. É melhor do que era o sócio torcedor do Remo na Série C? Ele é mais caro. É melhor do que era o sócio torcedor do Remo na Série B? O que o torcedor azulino que está aí no chat pode falar? O sócio torcedor do Remo, eu lembro de cabeça que mudou umas 3 vezes em 4 anos. E o torcedor nunca gostou da forma que mudou. Então, para mim, o principal ponto é esse, João. O Remo hoje, ele tem um dos tickets médios mais caros da Série A. Por quê? Pode falar, mas o ingresso para o Flamengo não sei o que é 150. É 150 porque metade do Maracanã o Flamengo tem de sócio já, pô. E muito turista, né? 80% do estádio do Palmeiras é o sócio que vai. Então, aqui em Belém, não. Aqui em Belém a lógica é a inversa. E eu cito o caso do Remo, porque o Remo ele tem a grande chance que é jogar a Série A depois de 30 anos e não está aproveitando. Pois é, pra gente encerrar essa questão do ingresso e falar do jogo contra o Atlético também, vou responder aqui de novo o William Souza, que está aqui no chat. R$20 não existe esse valor, Xing. Repito para você, Williams. Não estou falando para colocar a carga inteira de arquibancada a R$20. Não. É você permitir, por exemplo, uma carga de 2, 3 mil ingressos para que pessoas que tenham uma renda baixa, que são apaixonadas pelo clube, de que as pessoas tenham acesso ao Mangueirão, cara. Tem muita gente que frequentava o Mangueirão nos anos 90, início dos 2000, que não foi no Mangueirão novo agora porque é muito caro. Primeiro que você pode setorizar o Mangueirão. Pois é. Tá? Pode pedir isso para o Estado e o Estado vai fazer. Né? Você pode, porque era setorizado. O Mangueirão era dividido. Tinha a parte do fundo e as laterais ali, né? O lado A e o lado B. Pois é, por exemplo, aqui o Antony Santos, lembra? O Remo podia destinar uma carta de ingresso para quem é baixa renda cadastrado no CAD único do governo federal. Tem várias formas de fazer. Eu falei da Equatorial aqui, daquele programa que eles têm de pagar menos de energia. E hoje tem biometria facial, né? Que a galera pode perguntar como vai identificar. Tem biometria facial. E primeiro, cara, assim... Desculpa, jogar no Mangueirão para 20, 25 mil pessoas é jogar para ninguém. É jogar para ninguém. Cássio Adriano Almada vai ter que provar renda? Não vai ter que provar renda porque os seus dados já vem do das pessoas já vem no sistema da Equatorial, já vem no sistema do CAD único. Ele já tem esse banco de dados para saber quem está comprando esse ingresso, entende? E outra, se eu entendo que a torcida é fundamental para me apoiar, e se eu só estou levando 20 mil, por que não fazer isso? Não precisa ser só 2 mil. Você pode botar mais, porque se eu só estou levando os 20... E o Remo entende que não vai lotar, porque, vou até trazer aqui, no site do Remo, portões de acesso disponíveis. A1, cadeiras, camarotes, PCD e arquibancada. A2, arquibancada. A3, arquibancada. A4, exclusivo sócio Fenômeno Azul. B1, camarotes, cadeiras e convidados. B3, cadeira visitante.
Então, nesse jogo não tem portão de acesso para arquibancada, ou seja, não vai, pelo menos até então, não vai liberar arquibancada lá do B pro torcedor. Senhores, vamos falar do jogo. Vamos ouvir, inclusive, até o Marcelo Rangel, ele falou na entrevista coletiva da quinta-feira, a expectativa dele para essa partida. Vamos ver aí o goleiro do Clube do Remo. O Remo é dessa forma, né? A gente entra para vencer, a gente pensa no próximo jogo. A gente sabe que do outro lado é uma grande equipe, né? O Atlético Paranaense é uma grande equipe. Se eu não me engano, tem acho que até o artilheiro do campeonato, né? Mas a gente trabalha para focar para vencer, tirar os pontos fortes deles, né? E também agredir os pontos fracos da equipe adversária. E dentro de casa a gente vem fazendo bons jogos. Acho que foi mais empates, né? Do que vitórias, até mesmo derrota dentro da nossa casa. E a gente precisa vencer. O que faz a diferença sempre no Campeonato Brasileiro é as vitórias em casa, né, para um resultado, para um objetivo final. E nós temos mais uma oportunidade domingo de conseguir essa vitória perante o torcedor, ficar mais próximo do nosso objetivo inicial antes da parada da Copa, pela pontuação, e nós vamos em busca disso. Tá aí, esse é o Marcelo Rangel falando com a gente. Olha só ler um superchat que acabou passando batido. Desculpa aí, o Adriano Silva mandou R$5. Quando vocês não tem nada pra criticar, vocês inventam. Agora falar de sócio torcedor, mesmo que vocês não lembravam de sócio. Olha, se você acompanha os programas, de vez em quando aqui a gente bate nessa questão do sócio torcedor do Remo, e bate bastante. E a gente tá falando porque a informação que a gente tem é que para um jogo desse que vale tanto pro Remo na Série A, até então tem 15 mil garantidos. Ou você, Adriano Silva, não sei se você já sócio. aumentou, parece que é 20 mil agora que tem garantido já. Deu uma subidinha. Mas, cara, é muito pouco. Pois é, Desculpa, o Adriano, o Mangueirão o Adriano tá falando isso aqui, mas não sei se você é sócio, Adriano. Você está feliz com o sócio torcedor do Remo? Teve um comentário de um sócio aqui que ele falou que ele paga há 10 anos. E deixa eu até trazer aqui, foi o Pedro Júnior, ele fala que, mas esse é o último, porque é uma vergonha pagar acima de 2 mil e nada de benefício. Porque aqui no Pará, inclusive, João, a gente tem um sério problema que o sócio é só para ir pro jogo, né? Faltam todos os outros benefícios que normalmente os outros clubes fazem. E o torcedor é maltratado, né? Na entrada e na saída do Mangueirão. O Solis da Silva diz aqui, bom dia, vocês poderiam falar sobre o CT do Remo, tem um problema com a Vale? Tá afirmando ou tá perguntando? Até o meio do ano, né? A informação que a gente tem que ia começar. Meio do ano já é mês que vem. As obras iam começar de fato ali. Então, bora ver se em junho acredito que vai dar uma acelerada. Inclusive, o Remo precisa desse sistema. E repito, tanto para o presidente do Remo quanto para o presidente do Paysandu, não é a questão de botar o ingresso a R$20, como o João falou, todos os ingressos. Mas entendam que ao colocar o ingresso caro em todas as partidas, você coloca metade da sua torcida fora do estádio. Eu cresci no bairro da Condo. Minha galera não vai pro jogo. Vai em alguns jogos. Sim. Ela vai em alguns jogos. Agora, por exemplo, deve guardar para ir Remo e São Paulo. Entendeu? Então, assim, é difícil. Quem ganha um salário mínimo é difícil. É só você fazer a conta. Não cabe. Senhores, vamos falar do jogo, porque é o seguinte. O Onete Neto me lembrou aqui de que o Paysandu, nesse caso, da Vale do CT, está em fase de chamamento de empresas para contribuir, né? Com outras coisas ali do CT. Então, a gente atualizou. Está em fase da empresa se inscreverem para, repete aí, Neto, por favor, para ver quem vai fazer a obra. Porque Não é uma licitação, né? Porque licitação é algo diferente. É quase como se fosse, mas é para uma situação privada, né? Isso, a Vale que faz a consultoria para pagar mais barato. Isso. É isso. Enfim. Senhores, o Atlético vai ter muitos desfalques, tá? Pelo menos 5. E aqui a gente traz novidades do Furacão, porque isso pode ser benéfico para o Remo. Foi confirmado ontem o desfalque do lateral esquerdo Esquivel e também do Léo Derek, que se recuperam de problemas físicos. Os dois saíram sentindo, né? No jogo contra o Flamengo, Léo Derek foi substituído, né, logo aos 27 minutos de jogo por um incômodo no tornozelo. O Esquivel deixou o campo no segundo tempo com uma dor na coxa. Para a vaga do argentino, que vem atuando como zagueiro, o Odair Hellman, amigo nosso presida, Abner Luiz, tem como opção recuar o lateral direito Benavides para a zaga e promover a entrada do Gilberto, movimento que fez diante do Flamengo. Já para a ala esquerda, o treinador pode usar o Claudinho, jovem lateral que fez a estreia no Brasileiro, ou puxar o Mendonça para o setor. Com as baixas, o Furacão fica sem mais 2 atletas considerados titulares, tá? Eles se juntam ao departamento médico com o zagueiro Teran e o volante Luiz Gustavo, e jogadores que inclusive não devem voltar pelo menos até a Copa do Mundo.
Então, além disso, somados os desfalques do volante Portilla, que voltaria de suspensão, mas ele se juntou à delegação da Colômbia para se preparar para a Copa do Mundo. Enquanto o partido Julimar, atacante, está recuperado de entorse e fica à disposição. Pelo menos 5 desfalques do Atlético para domingo. E a Colômbia só chamou ele, né? O Mendonça e o Viveiros. O Steven Mendonça e o Viveiros. Não foram chamados pela Colômbia para esse período de treinamento, né? Não sei Quem ficou fora? Não, o Portillo, do Atlético, ele já foi chamado para os treinos da Colômbia. Mas, por enquanto, o Viveiros e o Mendonça não. Não sei se é uma questão de... que ele estava se recuperando e tudo mais, mas... Mano, tem que levar o Viveiros. Tem essa diferença. E o Atlético, ele deve ir para esse jogo... O Santos, né, voltou a ser titular lá no gol do Atlético. Deve ter o Gilberto Júnior na lateral direita, ele que vinha jogando e entrou contra o Flamengo e entrou na sua última partida. Com o Benavides fazendo a zaga com o Arthur, me fugiu o nome do outro zagueiro aqui do Atlético. E existem 2 possibilidades na esquerda. Tanto trazer o Mendonça para fazer a esquerda, que ele já fez, o Atlético joga com 3 zagueiros. E também o Claudinho, jogador que é das categorias de base do Atlético, também pode fazer a esquerda. No meio de campo, Filipinho, Jadson, que não é aquele Jadson, mas é o outro Jadson, que também é um pouquinho conhecido. Filipinho, Jadson e Zapelli, deve ser o meio de campo ali, a trinca de meio de campo do Atlético Paranaense. Existe a possibilidade também do João Cruz fazer essa função ali de meio de campo. E o ataque com Viveiros e Mendonça. Normalmente o Atlético vem jogando só com esses 2 atacantes num 3-5-2, num 3-4-3, mais ou menos assim, dependendo de onde o Zapelli está jogando. E é um time que a Monique Vilela até trouxe a informação, o Atlético chamou o Arthur do Sub-17 para fazer parte do elenco nessa temporada. O Sub-17, que se não me engano está na final da Copa do Brasil, Sub-17. Ele é lateral esquerdo e o Vitinho é lateral direito do Sub-20, também foi convocado. O Atlético, que com todos esses lesionados, tem apenas 19 jogadores de linha aptos para entrar em campo nesse momento da temporada. Por isso que está chamando essa garotada também, o que para mim é um milagre esse time do Atlético estar onde ele está hoje no Campeonato Brasileiro. Está na 5ª posição, Atlético. Belo trabalho do Odair Helman. Informação, João Vanderlei. Diga. Dr. Gustavo Fonseca acaba de informar aqui, Zé Ricardo converteu em advertência a questão do caso da água lá que ele jogou no porque ele teve punição não só pela joelhada, mas também porque ele jogou uma água em alguém do Palmeiras. Então ele no final Gustavo já Gomes. teve, a punição dele foi uma que já foi cumprida e uma advertência. Então, segundo aqui o Gustavo, ele está apto para jogar domingo pelo clube. Então ele joga domingo. Melhorou a situação do Zé Ricardo aqui. Então troca aí a tarja, meu querido Onete Neto, coloca com o Zé Ricardo, Remo enfrenta o Atlético neste domingo. E aí, agora muda um pouco a discussão sobre o Remo, né? Bastante. E aí, Zé Ricardo volta pro time? A gente vai ter uma noção do que o Condé pensa agora de fato, porque ele tinha consolidado Patrick, Zé Wellison e Zé Ricardo, porque não tinha o Bueno, ele não tinha nem muito o que fazer. Aquela questão do pico até diminuiu um pouco a discussão, principalmente porque os resultados vieram pro Léo Condé. E agora ele tem essa opção. Para mim, o Bueno não fez um grande jogo contra a Chape, ele estava ainda muito sem ritmo. Então é avaliar muito bem o que o Remo quer fazer contra essa equipe do Atlético. Só que tem um detalhe, assim como a Chape, esse time do Atlético não joga muito por dentro. Esse time do Atlético ele é inclusive muito direto e tem uma característica principalmente de atacar muito pelos lados, tanto porque tem alas, quanto porque os 2 atacantes caem muito pelos lados, tanto o Viveiros quanto o Mendonça. Então, diferente, por exemplo, do Palmeiras e do Botafogo, que tu ter 3 volantes era fundamental para travar a melhor parte do time adversário, que do Palmeiras era Andreas e Marlon Freitas na construção, e do Botafogo era o Danilo e os outros 2 volantes, o Atlético não tem isso. Então não é fundamental tu ter 3 volantes nessa equipe, nesse jogo contra o Atlético. E aí a questão é um jogo em Belém também. Então tu pode ter uma certa liberdade para usar ali o Vitor Bueno. A minha grande dúvida pro Vitor é física. Será que ele tá bem de fato nesse jogo para entrar, ser um titular e jogar os 90 minutos? Se tiver, para mim, Vitor Bueno é titular. A galera tá falando aqui no chat o seguinte, hein? Rafael Mesquita, Zé Ricardo no banco, o Vitor Bueno precisa de sequência. O Fabrício Wentil já diz aqui, era para ele voltar depois da Copa, tá matando. E o Nasser Remis tá perguntando, Zé Ricardo volta domingo, quem sai?
Na verdade, ele saiu pra entrada do Bueno, né? Eu não sei como é que ele vai fazer, cara. Eu tô curioso. É um jogo em A casa. gente vai ter uma noção do que ele pensa, né? Vitor Bueno é o melhor jogador do time, tecnicamente, né? Tá voltando de lesão, é verdade. O time se achou com o Zé Ricardo, né? Eu tô em dúvida no que ele vai fazer. Eu realmente não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. E vai ser importante pra gente realmente saber o que Remo ele tá pensando a partir de agora. Mas é melhor de que forma? Contra um Atlético tão desfalcado assim. Pra mim é Bueno pra jogar. Pra mim sempre vai ser ofensivo. Porém, eu entendo ele, se ele for com o Zé Ricardo. Porra, deu certo até agora. Entendeu? Deu certo até agora. E vamos lá. O Remo ganhou a Chape, mas não fez um bom jogo. Não fez. Tá? O Remo não fez um bom jogo. O Bueno não fez um bom jogo. O Bueno dá assistência pro gol do Pikachu na bola parada, mas ele não faz um bom jogo. Ele joga muito, ele é bom de bola, ele é ritmo. Diferenciado, ele dá um passe, acha ali, mas... O futebol é mais leve com ele, tu percebe que ele não fica assustado. Ele é muito diferente, mas a gente tem que ver o outro lado. Ele tem um treinador que encontrou uma forma de jogar, sem ser os dois principais jogadores ofensivos, Sim. que é o Talhar e ele, e o Vitor, e deu certo. E aí? Cara, é bem difícil. Bem difícil escolher. E para esse jogo, por exemplo, ele não tem alguém ali que, esse jogador tá com uma carga de jogo maior do que outro, porque teve uma semana cheia, né? Não, então, semana cheia, o Zé Ricardo folgou na última, o Vitor tá voltando agora, então... E em relação... Eu até discuti muito isso com o Michel, antes mesmo do Remo conquistar esses resultados, que onde é que o Bueno vai entrar nessa equipe? Pra mim, se tu vai jogar com esses três, o Zé Ricardo, o Zé Wellison e o Patrick, quem poderia sair para a entrada do Vitor era o Pikachu, que naquele momento ainda não tinha se consolidado como titular do Remo também. O Condé apostou muito mais no Pikachu do que o Pikachu estava entregando naquele momento. E o Pikachu cresceu no time do Condé, é um jogador importante, faz gol, dá assistência, muito importante na construção e também na marcação. O Pikachu ajuda bastante também o lado direito com as subidas do Marcelinho, é uma boa dupla ofensiva por ali, apesar de que defensivamente o Remo sofre de vez em quando por lá. Mas não vejo motivos para tirar o Pikachu do time. Não vejo motivos hoje. Beleza, o Jajá, ele faz esse gol e tudo mais, mas ele também não está no seu auge. Mas eu não vejo motivos para tirar o Jajá, porque a função do Jajá lá na esquerda é uma função diferente, inclusive, da que o Manga faz. Então, será que vale a pena tu tirar um dos atacantes para colocar o Vitor Bueno e fazer o que ele fez contra o Flamengo, que era o Bueno de falso 9, duas flechas atacando? Não sei se ele pensaria algo do tipo. E nesse momento, para mim, o Zé Ricardo é um cara que o time encaixou, é verdade. Mas eu apostaria que é melhor colocar o Vitor Bueno em campo e arrumar uma forma do time ter um bom desempenho tendo o Vitor Bueno em campo do que continuar ali com o Zé Ricardo e tirar o Vitor Bueno desse time inicialmente. Porque para mim o Vitor Bueno é um cara que vale a pena tu arriscar ter o Vitor Bueno no jogo, porque a gente tem que falar, a primeira vitória do Remo no campeonato, que é o que muda toda a história do Remo até então, o Vitor Bueno que acerta um chute, o goleiro entrega ali, beleza, mas o Vitor Bueno teve aquela característica do chute. O Vitor Bueno é um jogador que é muito acima da média em relação à qualidade técnica do meio de campo do clube do Remo. E um jogador assim, para mim, vale a pena sempre ter na equipe. Olha, a gente sabe que o Remo... ele sofre muito pelas laterais quando tem times que sabem atacar, né, pelo lado do campo. Vai ter o Viveiros à disposição, o Remo vai ter que ficar muito de olho nesse jogador. Steven Mendonça também é muito rápido. A intensidade nesse meio de campo azulino também tem sido muito grande. Até com o Vitor eu não achei que baixou tanto assim a competitividade no meio do campo, tá? Só no lado, porque é um cobertor curto do Remo ali com o Marcelinho na lateral direita. Dito isso, eu colocaria esse time um pouco mais ofensivo também. Aposto nesse ritmo de jogo que o Vitor Bueno está precisando ter. Começar uma partida desde os 90 minutos. Eu iria com o Vitor Bueno, Zé Wellison e Patrick nesse meio de campo, Michel. Você iria também da mesma forma ou volta o Zé Ricardo? Na sua opinião. Tô na dúvida, mas... Cara, jogando em casa, eu ia com o Vitor. Pra mim, fora também, independente de... Eu ia com... Cara, porque é muito difícil você tirar o Zé Ricardo do time. É até injusto, né? Ele saiu por suspensão. Mas a expulsão também dele dá uma ajuda pro torcedor pegar, por exemplo, o Odirley aqui. Zé Ricardo é banco.
O Maicon fala, Zé Ricardo é um a menos, demora muito para passar. O Rafael já quer tirar o Jajá, por exemplo. O Rafael Mesquita, o outro aqui, fala, Zé Ricardo estava jogando fora da posição, cumprindo o papel puramente. O Rodrigues fala, o problema é que isso dá certo em jogos... Não dá certo em jogos em casa, Michel, jogar com esses três. Deu certo contra o Palmeiras para mim. Pois Dentro da proposta, né? Ricardo. Dentro da proposta... Depende do adversário. Jogou com o Bahia assim, cara. Não, e esses times que tem essa questão de quererem a posse de bola. O Palmeiras nem tanto, o Remo que jogou a posse com o Palmeiras. E qual o Atlético que vai vir pra cá? Um Atlético eu acho que vai atacar, né? Não vai, Acho que não, hein? não vai. Você acha que não? Só se se o Daí mudar Cara, muito eu o acho que- estilo de jogo. acho que- Eu acho que Todo esses time vai desfalques atacar o Remo. Eu acho que esses desfalques fazem muita diferença. E eu vi gente que falando que o Atlético O estilo do vai Atlético jogar... é direto. O estilo do jogo do Atlético é direto. O Atlético joga com 3 zagueiros que liberam os seus alas, mas com muitos passes longos pro Viveiros e pro Mendonça. Acho que então, todos ele é um os tipo de times- jogo. A Não, média pois de é, posse do Atlético porque é menor do que se essa for a 47%. característica do jogo do Atlético, o jogo vai ser um tiroteio, porque o Remo joga da mesma forma. Eu não vejo nenhum time baixando linha pro Remo. Não é por falta de qualidade do Remo, tá? Eu acho que é por cenário. Por cenário. Todo time que enfrenta o Remo, eu acho que tem a obrigação de vencer o Remo. Por ser o primeiro que chegou Mas é o Odaí lá, o e tudo Odaí mais. conhece Pois o é, Remo. é o quê? O Odaí conhece o Remo. Mas eu acho que ele não vai baixar a linha, cara. Não vai baixar a linha. O ponto é o seguinte, se ele ganha esse jogo, ele entra na zona da Libertadores, de entrar direto na fase de grupos, coloca o Atlético numa posição fenomenal para um time que está voltando da Série B. E tem essa questão também que o Michel levantou, e pode ser o ponto onde eles se compliquem, né? Porque um dos grandes desfalques do Atlético são pelas laterais. E a força do Remo também é na lateral. Principalmente na corrida do Marcelinho. Então pode ser aí uma boa pro Remo, cara. E na esquerda do Atlético, caso ele vá com o Claudinho, é uma característica. E caso ele jogue o Mendonça para a esquerda, é uma outra característica também. Que ele já jogou com o Mendonça de ala, se não me engano, contra o Vasco ou contra o Grêmio. Mas, cara, o que o Atlético costuma fazer nos jogos fora de casa? Ele dá a bola para o adversário, porque ele tem 2 jogadores muito rápidos lá na frente. E o Atlético é um dos piores visitantes. E tem um goleiro que tem um passe muito bom, que é o Santos. O Santos dando passe longo é muito bom. Então o Atlético ele gosta de jogar assim. E aí dentro disso que o Michel citou, os times entendem que tem que atacar o Remo. Eu não duvido que em alguns momentos o Atlético ataque o Remo, até marque alto em alguns momentos. Mas o principal dessa equipe, o natural dessa equipe não é esse. O natural dessa equipe é marcar um pouquinho do meio de campo para trás, justamente para ter o espaço lá atrás. E não é por medo, não é por, eu estou com medo de tomar... Não, é porque ele entende que esse espaço à costa da defesa é o melhor para ele. E a gente ainda não viu, por exemplo, esse Remo, depois nesse bom momento, tendo a responsabilidade de construir. Esse Remo, nesse bom momento, a gente não viu o Remo tendo a responsabilidade de construir. Foi sempre um tiroteio, foi sempre um jogo com o Remo tendo mais transição. Teve um bom momento contra o Bahia naquele início quando ele toma o gol do Bahia, aqueles 20 minutos depois ele consegue o empate e tem um bom momento. E logo depois ele já fica mais fechadinho também. Agora, a solução para o Remo, para mim, é tentar fazer o gol mais rápido possível e jogar essa responsabilidade para o Atlético Paranaense, que aí tu quebra muito o time do Atlético Paranaense se tu jogar a responsabilidade para ele. Mas esse Atlético se sente confortável em dar a bola para o time mandante. E aí entra isso que o João falou. Será que deu certo para o Atlético? Eu acho que não, porque ele é um dos piores visitantes hoje do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 2 jogos, eu pude observar, não sei se vocês concordam, uma mudança de postura do Remo no início da partida. O Remo não espera o adversário, ele sai um pouco mais para pegar ali uma linha média-alta ali para poder não apanhar tanto no início, né? Não tomar tanto sufoco no início. De certa forma deu certo, né? Nos 2 jogos que fez. Mas depois, naturalmente, deu uma baixada. Que é o natural da equipe. Que é o natural da equipe. Aparecendo. Eu, particularmente, eu não consigo ver nenhum time vindo a Belém com linha baixa para o Remo. Eu não consigo ver. Nem o Vitória. Acho que o Vitória vem no sentido de respeitar, mas é um jogo que a gente pode ganhar. Entendeu? É um jogo que... Da mesma forma que a gente foi lá falando, é um jogo que a gente pode ganhar. Pois é. Agora, como você vai se portar em campo, é diferente. E dentro acho disso... que baixar muito a linha ali, como o Remo faz, né? E dentro disso, será Não que vejo.
o jogo que a gente pode ganhar, nesse momento em que o Remo se consolidou com o Condé e o adversário já entende os pontos fortes e pontos fracos do Remo, será que esse jogo que a gente pode ganhar não é justamente esse jogo que tu dá a bola pro Remo? É o certo. Então, É o certo. talvez o... Qualquer isso time, entre. qualquer time que queira fazer... Assim, tem várias formas de se ganhar, né? Se você quiser ganhar no erro do adversário, você dá a bola pro Remo. Deixa o Remo ir pro seu campo e aí você vai ter espaço, né? Essa é uma forma de ganhar. A outra forma de ganhar é você se impondo. Não, eu sou melhor do que vocês, eu vou botar meu time aqui no teu campo e vou achar a brecha e vou ganhar o jogo. É outra forma de ganhar. Senhores, a gente está falando muito mais essa questão do Zé Ricardo, porque a gente sabe qual time que vai entrar em campo, né? Praticamente, com o Marcelo Rangel no gol, o Marcelinho no lateral direita, Marlon e Tchamba zagueiros e o Mike na esquerda. Meio de campo com Zé Wellison, o Patrick e aí Zé Ricardo, o Bueno. Na frente, Pikachu, Jajá e Aleph Manga. E essa estratégia de dar a bola pro Remo para poder ganhar é o que o Remo faz com os adversários, né? Sim. Toma a bola, vem para cá, como é frágil o nosso sistema ofensivo para furar bloqueios, o Remo consegue os espaços e ganha o jogo. E foi assim que ele ganhou contra o Bahia, contra o Botafogo. É só você ver os gols. Normalmente é com a defesa desarrumada. Palpites para Remo e Atlético domingo, 4 da tarde. Atlético 2-1, Paranaense. 2-1 Remo? O Remo tem que parar de tomar gol, mas acho que a bola parada ainda não tá ajeitadinho. E aí, Michel? Eu vou de 1-0 Remo. Remo não toma gol? Não toma gol. Marcelo Rangel Cara, vai fechar o gol. Eu, pela característica das duas equipes, eu tô vendo um jogo parecido com o da Chape, tá? No sentido, assim, de loucura de ataque, um monte de gol. Tô sentindo que vai ser assim também, mas eu acho que vai ser 3-1 Remo. Égua. Acho que vai ser 3-1 Remo. Remo. Acertei o placar na última rodada, hein? Atlético Paranaense. O Atlético não tem nem que vir pra Belém, João. Hã? O Atlético não tem nem que vir pra Belém. Oh, não, claro, tem que vir pra perder o jogo aqui. E- Porque senão é WO. E só um detalhe, tá? O que a gente tá... Pelo menos o que O Atlético vai treinar em Castanhal, tá? O Atlético vai treinar em Castanhal. o que eu tô falando aqui de estratégias e tal, não é nenhuma crítica à estratégia do Condé, tá? Apesar de tu não gostar, Michel, Eu da não forma, gosto. né? Mas Eu, particularmente, não gosto. Meus times não jogariam assim. Mas entendo que ele viu nessa forma a única possibilidade de competir até agora. quando